Bom dia, paz seja convosco. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês bateram palma para mim? Se foi para mim, tá ótimo, não precisava tudo isso. Mas se foi para Jesus, tá muito murchinho. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus? Porque é por Ele e para Ele que nós estamos aqui nesta manhã. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Agradeço ao coral, podem tomar os assentos na catedral. Cumprimento também todos aqueles que nos acompanham através da Rádio Gospel FM e também das mídias sociais da igreja. Sejam todos muito bem-vindos e agradecemos aqueles que escolheram este culto para estar aqui conosco. Irmãos, e aqueles que nos ouvem fora. Aqui em Araras, nesta manhã, choveu muito. Por volta das 6 horas, eu fiquei um pouco preocupada. 6 da manhã, eu falei, meu Deus, os irmãos não vão querer sair de casa nesta chuva. Pois já nós tivemos uma superlotação aqui hoje, às 10 da manhã. Todos os nossos estacionamentos, capacidade máxima. E aqui agora nós vemos esse lindo número muito bonito, muito expressivo. E louvamos a Deus pelos irmãos que estão aqui. Hoje é dia 2 de novembro. É feriado. Hoje é dia de finados. E eu sei que muitas pessoas já perderam entes queridos. Mas, para nós, e é por isso que nós estamos aqui, no dia do Senhor, nós celebramos a vida. E nós vamos falar nesta manhã sobre vida eterna. Nós estamos iniciando hoje a Semana Quadrangular, em comemoração aos 74 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. E a nossa primeira doutrina cardinal é a salvação. E eu quero convidar aqueles que estão aqui, bem como todos aqueles que me ouvem, para que abram a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. João, no capítulo 14. João 14, começando no primeiro versículo. João escreveu assim a respeito de palavras de Jesus. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Feche seus olhos e fale com Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta manhã. E pedimos agora, Senhor, a tua bênção. Pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, nesta manhã, de acordo com a tua santa e perfeita vontade. Que o Senhor use a minha vida para tratar com as nossas vidas nesta manhã. Que o Espírito Santo trabalhe nas mentes e nos corações, de modo que sejamos despertados, ó Pai, para a realidade do Evangelho, de modo que tenhamos força para prosseguir até que o Senhor volte. É o que pedimos, certos de que estamos sendo ouvidos e respondidos, desde já te agradecemos. Amém. Podem se sentar. Podem colocar, por gentileza, o tema da mensagem de hoje? O tema da mensagem de hoje há um lugar preparado para os
preparados. Este texto que nós acabamos de ler foram palavras ditas por Jesus. E para contextualizarmos, primeiramente que Jesus usou de vários métodos de ensino, e todos os métodos de Jesus foram eficazes. Jesus cumpriu a sua missão em ser um mestre por excelência, em nos ensinar verdades espirituais e nos preparar para elas. Aqui é importante que nós entendamos a realidade. Estava Jesus e os seus discípulos reunidos no cenáculo. Nesta ocasião, Jesus celebrou a última Páscoa e instituiu a ceia do Senhor. E Jesus começa a sua fala dizendo para que os seus discípulos não ficassem angustiados. Jesus cuidando das emoções dos seus discípulos. Se eles estavam no cenáculo, se Jesus já havia celebrado a última Páscoa e instituído a ceia do Senhor, significa que Jesus já tinha entrado em Jerusalém montado num jumentinho de forma triunfal. Jesus já havia sido aclamado pelas multidões. Jesus também havia recebido a visita de alguns gregos que estavam interessados em conhecê-lo. Toda essa circunstância, Jesus entrando em Jerusalém, Jesus sendo aclamado, gregos procurando por Jesus, Jesus já havia anunciado que estava chegando a hora do Filho do Homem ser glorificado. Todas essas circunstâncias causaram um furor maior ainda no sumo sacerdote, nos fariseus e os escribas, que eram os perseguidores de Jesus. Tudo isso começou a incomodar e trazer um furor, trazer uma ira ainda maior contra Jesus. Afinal de contas, dizia o sumo sacerdote e todos encabeçados, quem encabeçava, né? O grupo daqueles que perseguiam a Jesus. Quem ele pensa que ele é? Para dizer que o Filho do Homem haverá de ser glorificado. Tudo isso causou grande furor desses perseguidores. E, nesta circunstância, no cenáculo, Jesus também acabara de informar que um dos 12 o trairia. Informou também que Pedro o negaria. Toda essa circunstância trouxe angústia para os discípulos. Eles estavam inseguros. Afinal de contas, todos os 12 haviam deixado tudo, haviam deixado suas famílias, haviam deixado seus ofícios, aqueles, né, que tinham famílias, porque nós sabemos que maior parte ali, segundo o entendimento, eram bastante jovens, não haviam ainda constituído família. Mas haviam deixado seus ofícios, suas casas, suas famílias, tudo. E os discípulos estavam se sentindo neste momento, como se diz aí, sem chão. Eles haviam perdido o chão, porque como assim aquele que eles estavam seguindo, o seu mestre haveria de ser morto? Então eles se sentiram que estariam a partir dali desamparados. Mas era Jesus quem estava a caminho do Calvário. Era Jesus que estava prestes a ser crucificado e ultrajado publicamente. Mas Jesus estava preocupado com as emoções dos seus discípulos. Não era de se esperar que os seus discípulos estivessem com Jesus, dando forças para ele, encorajando Jesus. Porque Jesus sentiu angústia. E, portanto, não há nada de errado de nós sentirmos angústia. Não há nada de errado de nós sentirmos tristeza. Pois a Bíblia nos diz que Jesus sentiu as mesmas coisas, os mesmos sentimentos que qualquer ser humano. E nós observamos que Jesus não disse o seguinte para os discípulos: não sintam angústia. Jesus não disse isso. Jesus disse o seguinte: não fiquem angustiados.
Não permaneçam angustiados. Não permita que a angústia tome conta do seu coração. Não permita que a angústia tome conta de vocês, a ponto de vocês perderem o foco. Creiam, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Jesus tratou de dar, naquele momento, uma palavra segura, de segurança e de esperança para os seus discípulos. Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou voltar. Não é correto nós entendermos com isso que Jesus foi para o céu, Jesus foi para as moradas celestiais construir casas para nós. Porque ele disse o seguinte: na casa de meu Pai há muitas moradas. Essas moradas que existem na casa do Pai, que é nas moradas celestiais, ele disse também lá em Mateus 25, que já estão preparadas desde a fundação do mundo. As moradas significa que, no plural, há muitas, há moradas para todos nós. E ele foi preparar lugar para nós. Segundo a teologia joanina, ou seja, essa teologia de João, o discípulo e apóstolo de Jesus, preparar moradas é o caminho que Jesus estava prestes a viver. É a morte na cruz, a ressurreição e a ascensão. Preparar lugar para nós significa dizer que a ressurreição de Jesus significa que a morte não tem a última palavra. Na ressurreição de Jesus, nós temos esperança na nossa ressurreição. Na vitória de Jesus sobre a morte, nós podemos também ter esperança na vitória, na nossa vitória sobre a morte. E às vezes, mesmo que nós conheçamos a palavra de Deus, mesmo que nós estejamos frequentando os cultos, nós temos um pouco de dificuldade de entender o que é que são as moradas celestes. Nós temos dificuldade de aceitar o percurso da nossa vida, as dificuldades. E essa palavra que foi dita lá no cenáculo para os 12, é dita para nós também. Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, e Ele foi preparar lugar para nós. Ele já preparou lugar para nós. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, o inferno é uma realidade. Mas o inferno não foi feito para nós. Embora muitos pastores, muitos pregadores se neguem, acham que não é interessante falarmos a respeito do inferno, porque isso amedronta as pessoas. Muito diferente disso, ninguém mais falou a respeito do inferno do que o próprio Jesus. Nós sabemos que o inferno existe. Nos dá esperança, porque Ele disse que Ele preparou um lugar para nós. E nós temos a esperança que nós habitaremos as moradas celestes que Ele preparou para nós. Quando cumpriu o seu trajeto, quando cumpriu a sua missão aqui na terra, Ele preparou lugar para nós. E um dia nós passaremos pelos portões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. A respeito do nosso tema. As moradas, conforme nós acabamos
de ver aqui. As moradas, estou sentindo meu microfone um pouquinho baixo, se puder aumentar um pouquinho eu agradeço. As moradas celestiais estão preparadas desde a fundação do mundo. Somos nós que temos que nos preparar. Deus já preparou as moradas. Jesus preparou um lugar para nós, com o Pai. E é importante que o mesmo João que escreveu este evangelho, é o João que escreveu 3 cartas. E na primeira carta de João está escrito que aquele que nega o Filho, nega também o Pai. Não há como você amar a Deus e não amar a Jesus. Não há como você falar com Deus sem falar com Jesus, porque ninguém pode ir ao Pai se não for pelo Filho. Se alguém não reconhece o sacrifício de Jesus, se alguém não reconhece o que Jesus fez na cruz, a trajetória, o caminho de Jesus, significa que não reconhece a preparação do lugar que Jesus nos fez. Se alguém não reconhece o sacrifício de Jesus, não o reconhece como filho do Pai, se alguém não o reconhece como Salvador da sua vida, como único e suficiente Senhor e Salvador. Meus queridos, é importante que nós entendamos que antes de Jesus ser nosso Salvador, Ele é nosso Senhor. O que acontece é que muitos querem Jesus o Salvador, mas não o admitem como o Senhor. Se Ele não for o seu Senhor, Ele não será seu Salvador. Ele é Salvador, porque primeiro Ele precisa ser Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Implica em dizer que nós o servimos. Se nós o servimos, nós o obedecemos. Se nós o servimos, nós os obedecemos e nós andamos nos caminhos dele. Nós ouvimos, confiamos e obedecemos a sua palavra. Afinal de contas, Ele é o nosso Senhor. Se alguém, porventura, que me ouve, entender que Jesus salvou a todos. Estou falando, porventura, alguém que me ouve, porque esta mensagem é transmitida pelo rádio, um número inestimável, nós não conseguimos estimar, e pelas redes sociais. Jesus morreu por todos e no final, Jesus vai salvar a todos. Jesus, o nosso Deus, vai salvar a todos. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Voltando, ninguém falou mais do inferno do que Jesus. Mas o inferno não pode amedrontar ninguém. O inferno não pode causar temor, pavor em ninguém. Porque para aqueles que simplesmente reconhecerem que Jesus foi nos preparar lugar, daqueles que aceitaram, e eu creio que aqui eu falo presencialmente com uma plateia na catedral, que aceitou Jesus, que o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida. Esse assunto não deve ser motivo de angústia. Esse assunto não deve ser motivo de pavor, de desespero.
O que significa, então, que nós devemos nos preparar? Qual que é a preparação para estarmos, então, nas moradas celestes? Aqui, nós encontramos... Quem gosta de manuais? De ler manuais? Tirando esse, que é o melhor, eu detesto. Detesto ler manuais de funcionamento. Para isso eu tenho um irmão, para isso eu tenho sobrinhos. Leia você e me explica depois. Mas este manual, as mulheres estão dando risada, porque nós não gostamos mesmo. Lá, ninguém gosta de manual. Mas esse manual, eu amo. A palavra de Deus precisa ser transmitida de forma palatável. A palavra de Deus é saborosa. Como é que nós vamos nos preparar para estarmos com Jesus no lugar que Ele preparou para nós, nas moradas celestes? Se nós não estamos lendo o manual, se nós não estamos tendo vida com Deus. Tem pessoas dentro da igreja, não estou dizendo aqui da Igreja Evangélica Quadrangular em Araras, somente estou dizendo de toda a igreja, por todo o mundo, praticando ritos. E não conhecendo a Deus. Porque não tem tempo para o manual. Esse manual é simples, direto, objetivo e didático. Mas a preparação para estarmos com ele está aqui. Se uma criança, se um bebê nasce e não recebe o alimento no tempo certo, ele morre de inanição. Quando nós nascemos de novo, nós precisamos nos alimentar para não morrermos de inanição, para não morrermos de fome. E pode ter certeza que se porventura alguém que me ouve não está se alimentando, o processo de desnutrição vai te levar à morte espiritual. E se houver morte espiritual, e entenda que a morte espiritual leva à morte eterna, a morte espiritual é uma consequência para a morte eterna. Às vezes a pessoa vem para a igreja, naquela alegria, naquele afã, porque eu vou buscar muitas bênçãos, eu serei próspero, eu quero buscar prosperidade financeira, eu quero resolver os meus problemas. E não entender qual que é o caminho. E não se alimentar da palavra, e não entender que o caminho que leva a Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos. E não se alimentar da palavra, vai morrer eternamente. E é isso que Jesus quer? Não. E é para isso que nós estamos aqui hoje? Não. Nós estamos aqui hoje para falarmos, para transmitirmos essa palavra palatável, essa palavra saborosa, essa palavra cheia de vida, essa palavra cheia de esperança, proferidas pelo próprio Jesus. Palavras de vida, não são palavras de morte, são palavras de vida e de vida eterna.
Voltando aqui ao cenáculo, voltando aqui aos discípulos. Eles estavam angustiados com a situação. Quem aqui pode dizer que nunca se angustiou? Só a pequenina aqui no colo do pai. Um bebê. Nós temos angústias, queridos. Nós temos angústias. Nós temos tristeza. E não tem nada de errado nisso. Não é pecado. Se fosse pecado, Jesus então pecou. Porque Jesus se angustiou em seu espírito. No capítulo, em João mesmo, eu não lembro se num capítulo antes ou em 2 antes, diz que Jesus se angustiou. Se angustiou dentro de si. E a Bíblia diz que ele não teve pecado. Portanto, não é pecado se angustiar. Não é pecado sentir tristeza, porque Jesus também sentiu tristeza. Não é pecado chorar, porque Jesus também chorou. E a Bíblia relata não só uma ocasião que Jesus chorou, e na hora da maior angústia de Jesus, no Getsêmani, ele chorou e a sua alma estava profundamente triste. Não é pecado. E Jesus não estava condenando os discípulos por eles estarem abalados emocionalmente, com as suas estruturas abaladas. Jesus não estava condenando eles. Ele só disse o seguinte: não fiquem assim. Não olhem para o que vai acontecer comigo, porque o que aconteceu com Jesus havia sido preparado por Deus, pelo Pai. Ele cumpriu por amor ao Pai. Tire os olhos do que vai acontecer aqui comigo, porque isso que vai acontecer aqui comigo, na cruz, o martírio, toda a exposição pública, é necessário, porque essa é a preparação que eu vou cumprir. É o momento, é a trajetória da preparação para vocês mesmos. E nós, muitas vezes, diante dos problemas, diante das circunstâncias, das angústias, dos sofrimentos, das dores, das decepções, das frustrações, quantas vezes nós agimos como os discípulos? Perdemos o chão. Ficamos angustiados, ficamos desesperados, deixamos que as angústias tomem conta da nossa vida. E esquecemos que Jesus preparou um lugar para nós. Pedro, certa feita, discípulo de Jesus, o apóstolo Pedro, eles estavam num barco, numa tempestade. Naquela ocasião, Jesus não havia embarcado com eles. Jesus disse: vão vocês, vão adiantando aí, eu vou depois. Eu vou orar. E foi falar com Deus. E veio uma tempestade, daquelas. E Jesus apareceu. Ai, disseram eles: que é isso? É um fantasma! E Jesus, caminhando sobre as águas, como eu aqui, caminho neste chão. Veio Jesus caminhando firmemente, impavidamente sobre as águas. E Pedro falou: se Jesus pode, eu também posso. E Jesus disse: sim, venha Pedro, venha. E Pedro começou a caminhar também sobre as águas, mesmo em meio ao mar revolto, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio aos ventos. Pedro começou a caminhar olhando para Jesus. Mas, em certo ponto,
Pedro tirou os olhos de Jesus e Pedro começou a olhar a tempestade. E nesse momento Pedro afundou. Porque os seus olhos pararam de focar em Jesus e começaram a focalizar a circunstância externa, o vento, a tempestade. E o que aconteceu com Pedro? Muitas vezes acontece conosco. Nós estamos olhando para Jesus, nós estamos até caminhando firmemente em meio à tempestade, olhando para Jesus. De repente, nós falhamos. Tiramos os olhos de Jesus e começamos a olhar a tempestade e afundamos. Pedro teve o socorro de Jesus. Pedro, pegue aqui na minha mão. Pedro foi socorrido por Jesus. Quantas vezes você viveu, não literalmente, você viveu a mesma situação que Pedro, em que você deixou de olhar para Jesus. Você olhou para as circunstâncias, para as tempestades, para as frustrações, para as decepções, e Jesus disse o seguinte: vem aqui, segure aqui na minha mão, que eu vou te levantar de novo. Quantas pessoas podem testemunhar? Eu conheço inúmeras pessoas aqui olhando, só a plateia. Quantas pessoas foram puxadas, tal como Pedro foi puxado em meio à tempestade. E Jesus disse: venha novamente e aprenda, olhe para mim, não olhe para as tempestades. A preparação, a nossa preparação para estar no lugar preparado por Jesus não é fácil. Ele nunca disse que seria fácil. Jesus nunca nos enganou. Ele disse que nós teríamos aflições, sim, mas que com Ele venceríamos. Às vezes, muitas vezes, nós até fazemos coisas de Deus, mas sem Deus. Fazer coisas de Deus sem Deus é a mesma coisa que nada. Mas o que significa fazer coisas de Deus sem Deus? A pessoa até frequenta um culto, a pessoa até está em comunhão, mas Deus não está na vida dela. Jesus não é o Senhor. Jesus não é aquele que dirige a sua vida. Jesus não é aquele que está conduzindo a sua trajetória. A pessoa até está na igreja, fazendo coisas de Deus sem Deus. Vivendo consigo mesmo. Vivendo do seu modo. Vivendo à sua maneira. E eu quero falar agora, para exemplificar, a respeito de um rei chamado Ezequias. E hoje é um culto com celebração da ceia do Senhor, é o momento que nós estamos aqui para refletir, cada um na sua vida. O rei Ezequias foi um grande rei. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Um rei de primeira grandeza. Ele reabriu o templo para adoração a Deus. Ele servia a Deus fielmente, ele obedecia a Deus, ele temia a Deus. Mas um dia, o rei Ezequias recebeu a visita do seu contemporâneo, Isaías, o profeta Isaías. O profeta Isaías foi até o rei Ezequias, que era um servo de Deus, e disse o seguinte: arrume a sua casa, porque você... Palavras de Deus, você vai morrer. Arrume a sua casa. O que é que havia de ser arrumado na casa de Ezequias? A Bíblia não diz, mas algo na sua casa, algo na sua vida precisava ser ajustado. E como o rei Ezequias era temente a Deus, amava a Deus, servia a Deus, o rei Ezequias se virou imediatamente para a parede. E a parede para a qual ele se virou
Dizem os estudiosos que ele se virou em direção ao templo e ele clamou a Deus por misericórdia. Ele orou fervorosamente, a ponto de o profeta Isaías ainda estar no pátio e Deus dizer: volte, volte porque o decreto agora é outro. Você vai viver mais 15 anos, você vai vencer os seus inimigos. Quantos de nós tem alguma coisa para ser ajustada? E eu vou dizer, sem medo de errar e sem julgamento de ninguém. Todos nós temos algo que precisa ser ajustado. Todos nós temos algo que precisa ser melhorado. Todos nós temos algo que precisa ser consertado. Analise agora o que é que precisa ser ajustado nesta manhã. Analise agora o que é que precisa ser consertado na sua casa nesta manhã. Se tem um coração batendo aí, e eu creio que o de todos está batendo muito bem, graças a Deus, você tem tempo para ajustar alguma coisa aí na sua casa. Porque o inferno não foi feito para você. Jesus preparou lugar para mim e para você nas moradas celestes. Graças a Deus. O rei Ezequias teve uma nova oportunidade. Pedro teve uma nova oportunidade. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu. Judas traiu Jesus e não se arrependeu, ele sentiu remorso. Quando nós nos arrependemos, de verdade, nós não voltamos na mesma prática. Pedro negou Jesus uma só vez, a ponto de ter sido morto por Jesus, sem negá-lo. A ponto de dizer, segundo diz a tradição, porque a Bíblia não diz isso, de Pedro ter sido morto de cabeça para baixo. Porque ele diz que ele não era digno de morrer crucificado na mesma posição que Jesus. Volto a dizer, a Bíblia não dá esse detalhe, é a história mesmo. Pedro negou Jesus uma vez só. E não negou mais, porque ele se arrependeu de verdade. Jesus não está esperando de você o que você não pode oferecer. Perfeição. Certa feita ele disse para uma adúltera que estava prestes a morrer pelos religiosos: vai e não peques mais. A preparação, nossa preparação, é num caminho apertado, sem folga. E nesta manhã nós estamos aqui para analisar de que maneira nós estamos nos preparando para passar pelos portões celestiais. O que é que tem te impedido de se preparar? O que é que tem sido empecilho? O que é que tem sido obstáculo para você se preparar para estar com Jesus, com Deus e o Espírito Santo para sempre, por toda a eternidade? Existe o relato de uma parábola também contada por Jesus, que é a parábola da grande ceia. Conta esta parábola, contou Jesus, aliás, nesta parábola, que um certo senhor providenciou um grande banquete e convidou muitas pessoas para esse banquete. E disse ao seu servo: vá fazer o convite aí para todo mundo.
que eu vou oferecer um grande banquete. E o servo daquele homem, daquele senhor, foi e saiu convidando muitas e muitas pessoas para participarem daquele banquete. E todas as pessoas que foram convidadas tinham uma desculpa. Ah, mas eu comprei uma fazenda. Mas eu tenho agora, vou falar aqui tudo com as minhas palavras, tá? Eu tenho propriedades, eu não tenho tempo para isso. O outro, não, mas eu não tenho tempo para participar desse banquete, afinal de contas, eu comprei uma junta de 5 juntas de bois, eu tenho que cuidar do meu gado. O outro disse, ir para um banquete, me preparar para um banquete, mas agora eu me casei. Ou seja, agora eu sou casado, eu não tenho tempo mais para isso. Eu vou agradecer, mas eu estou recusando o seu convite. E um a um, cada um foi oferecendo a sua justificativa para negar o convite para participar do banquete. Qual tem sido a sua justificativa para participar do banquete que o Senhor está preparando para nós? Porque além das moradas que estão preparadas por nós, desde a fundação do mundo, Jesus preparou um lugar para mim e para você. Além de tudo, quando chegar vai ter festa. Nós seremos recebidos com festa, com as bodas do Cordeiro. Quais têm sido as suas justificativas para não participar desta festa? Será que são as suas propriedades? Seus muitos imóveis? Será que o muito gado que você adquiriu? Será que é o seu casamento que está tomando muito tempo a ponto de você não ter tempo para se preparar? É tanto tempo que toma de você que você não tem tempo de ler o manual da palavra de Deus? Será que são os problemas? Será que são as tempestades que têm vindo aí, que têm passado pela sua vida, pela sua trajetória, pelo seu caminho, que você está recusando participar do banquete? O que é que tem sido mais importante na sua vida do que se preparar para morar com Jesus? Qual tem sido a prioridade na sua vida? O que tem se colocado em primeiro lugar na escala de valores que todos nós temos? As nossas prioridades. Será que o seu trabalho é mais importante do que se preparar para Jesus, para morar com Jesus? Será que os seus afazeres domésticos estão se sobrepujando? Os nossos afazeres domésticos, eu vou falar, não tem fim. Fez, né, mulheres? Basta chegar alguém que está desfeito. E esse alguém pode ser você mesmo. Será que os seus afazeres domésticos, será que as mulheres dão risada? Será que as suas, o pior quando é a gente, tudo bem, né? O pior é quando chega o outro para bagunçar o que a gente arrumou. O que tem te impedido de se preparar? Jesus já preparou, mas ele disse que nós temos que nos preparar. Ah, quem falou que nós temos que nos preparar? Jesus escolheu 12, um a um, pelo dedo. Vem você, vem você, vem você, venham 12, venham aqui comigo. Jesus dedicou tempo a eles. Jesus dedicou amor. Jesus foi um professor para eles. Jesus dispensou tudo que de si para os 12 discípulos, para prepará-los. Teve um tempo de preparação. Nós estamos tendo tempo de preparação. Nenhum de nós aqui é o malfeitor da cruz. Não. Esse momento que nós estamos aqui, há um lugar preparado. Se você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você está se preparando. Está recebendo a palavra de Deus. O que é que tem te impedido? O que é que tem se colocado
acima da sua preparação para estar com Deus. Queridos, nós não seremos espectadores na glória. A Bíblia é muito clara, nós seremos participantes da glória. Nós não vamos para a glória para ficar assistindo. Nós vamos para a glória para participar. Nós somos participantes, seremos participantes dela. Para encerrarmos, voltando a não fiquem angustiados. Um coração angustiado, um coração perturbado, ataca a nossa fé. Um coração angustiado atinge em cheio a nossa fé. E quando Jesus está falando do coração, Jesus não está falando do principal órgão responsável pelo sistema circulatório. Estão entendendo, né? Não é o coração esse aqui. Não. Está falando do centro das nossas emoções, no aspecto das emoções, no aspecto da razão, no aspecto da vontade. Um coração angustiado, voltando, um coração que permanece angustiado, um coração que fica angustiado, abala a minha fé e a sua fé, abala a fé de qualquer um. Mas a fé abate um coração angustiado. A fé é um antídoto para a tristeza. A fé é um antídoto para um coração angustiado. A fé é um antídoto para a tempestade. A fé é um antídoto para as dificuldades. A fé é um antídoto para os problemas, para as decepções, para as frustrações. Prevaleça no seu coração a fé. Permita que a fé. E você não vai conseguir fazer isso por você mesma, não vai conseguir fazer isso sozinha. Ninguém consegue. Não tente pela força do seu braço, porque você vai fracassar. Busque ajuda em Deus. Busque forças em Deus. A fé vai te fortalecer. A fé vai te sustentar. A fé vai minar, vai destruir esse sentimento de derrota, esse sentimento de fracasso, esse sentimento de destruição. A fé vai destronar esse sentimento de que você está sem chão e agora o que será de mim? A fé vai te fortalecer, a fé vai te levantar, a fé vai te sustentar. A fé em Cristo Jesus. Não tire seus olhos de Jesus. Para encerrar, nós leremos o que está escrito, que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1. Segunda carta aos Coríntios 5, 1. Pois sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo, ou seja, este corpo aqui físico, nós sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Mesmo que tudo se acabe, e nós esperamos, eu espero, ser arrebatada. Eu espero, com a minha família inteirinha, ouvir o som das trombetas. Essa é minha esperança. Mas eu não sei. Eu creio que não está longe de nós ouvirmos o soar das trombetas. Mas, meu querido que me ouve aqui na catedral e nas mídias sociais e no rádio, para que você ouça as trombetas, você precisa estar preparado.
para o lugar. Pode voltar a imagem, por favor, a imagem do tema da mensagem. Pode tirar o versículo e voltar a imagem. O que nós cantamos aqui antes de iniciarmos? Não foi por acaso, não. Em todos os 6 cultos cantaremos isso. Um dia nós passaremos pelos portões celestiais. Quem tem expectativa? Quem está nutrindo expectativa por esse dia? Levante a sua mão. Tem alguém que não quer passar pelos portões celestiais? Tem alguém aqui que almeja ouvir: afasta-te de mim porque eu não te conheço? Ninguém? Pois então se prepare. Se prepare para ser recebido por Deus, pelos anjos. Venha para o banquete. Agora não tem mais sofrimento, agora não tem mais angústia, agora não tem mais tristeza. Venha para a festa que eu preparei. Quando você vai para uma festa, você se prepara sim ou não? Pelo amor de Deus, diga que você se prepara, mesmo vocês meninos. Gente, se prepara. Uns se preparam mais, outros se preparam menos. Todos nós. Jesus preparou um lugar para nós. Está nos esperando para uma festa. Como é que você não vai se preparar para esta festa? E entendam que essa festa exige você só ler o manual e cumprir. Não é só ler também, viu? Tá bom, eu li. Não, é ler, crer e obedecer. Que nada te impeça de passar pelos portões celestiais. Não ignore o mundo espiritual. Satanás e seus demônios estão fazendo de tudo para me derrubar e para te derrubar. Não ignore. Mas Jesus está prontinho para te sustentar. Jesus está lá com o Pai, defendendo a sua causa. Ele é o nosso advogado. Os problemas vêm para mim e para você. Não se iludam. A pastora não tem nada, a vida deles é fácil. Só Deus sabe. Só Deus e quem está juntinho com a gente. E muitos, né? Nem todos. Mas eu não desisto. Os meus olhos estão em Jesus. Ele que é o autor e consumador da minha fé. Se Deus mandou o único filho dele para morrer numa morte humilhante, ultrajante, o que ele não vai fazer por mim e por você para te abençoar? Não tem. Só que olhe para ele em todo tempo. Vem tempestade? Vem. Olhe para ele. E se em algum momento você fraquejar, como Pedro fez, faça como Pedro fez. Pedro, olha para mim. Olha de novo para Jesus. Esteja preparado, porque afinal de contas, as trombetas podem tocar hoje. Não tem tempo mais, ninguém sabe. Se as trombetas não tocarem hoje, ninguém sabe quando Jesus vai chamar você para si.
Mas o túmulo não é a sua última parada. Mesmo que nós cheguemos um dia ao túmulo, nós não vamos ficar lá. Ao som de Jesus, todos ressuscitaremos como ele ressuscitou. E vamos entrar. Passar pelos portões e permanecer com ele, desfrutando da glória eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço